Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora nós vamos bater um papo sobre tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai estar começando a estudar propriedades coligativas e o que são propriedades coligativas? São propriedades de uma mistura que vai depender da proporção da quantidade de soluto e de solvente, beleza? E as 4 propriedades coligativas que nós vamos estudar são pressão de vapor, ponto de congelamento, ponto de ebulição e pressão osmótica. E aí, um detalhe. Pressão osmótica a gente vai falar mais em outro vídeo à parte, ok? No final, a gente tem um macetinho para a gente conversar, no qual também eu vou falar da pressão osmótica, mas a gente não vai explicar muito sobre ela agora, tá bom? Então, se você precisa estudar pressão osmótica, vai mais pro finalzinho do vídeo que vai ter lá um macetinho no final. Mas se você quer entender mesmo sobre pressão osmótica, compreender melhor, tem um outro vídeo, tá bom? No finalzinho que a gente vai falar é só macetinho mesmo, só para ajudar a gente a lembrar de como é que funcionam as coisas, tá bem? Agora, vamos lá. Bom, primeira coisa, quando a gente está estudando as propriedades coligativas, é muito importante a gente tomar cuidado com como a gente vai representar a nossa proporção entre soluto e solvente. Por quê? Porque existem diferentes formas de representar essa concentração que a gente vai precisar usar. Uma delas é a molaridade, tá? Que representa o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. E aí a gente tem que ficar de olho, porque molaridade não é igual a molaridade, tá? Atenção! E a outra forma é a fração molar, em que a gente vai ter o número de mols de um determinado composto dividido pelo número de mols de todos os compostos da mistura. Então, dito isso, vamos às nossas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai estudar é a tonoscopia, que apresenta o abaixamento da pressão de vapor da mistura, ok? Na verdade, não é um abaixamento da pressão do vapor da mistura. É que, segundo a lei de Raoult, a pressão de vapor de uma mistura, ela, tendo a gente um soluto não volátil, e isso aqui é muito importante a gente observar, tá bom? A pressão de vapor da mistura, ela vai ser ligeiramente menor que a pressão de vapor daquele nosso solvente puro, ok? E essa proporção, essa redução, ela vai ser proporcional à fração molar do solvente. Então, se o nosso solvente é quase puro, a gente vai ter que a pressão de vapor vai ser muito parecida com a pressão de vapor do solvente puro. Mas a gente colocar um monte de soluto ali, você vai ter, então, que a pressão de vapor vai abaixar, ok? Então, quanto menor for a fração molar do nosso solvente, ok? Menor vai ser a nossa pressão de vapor da nossa mistura. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que isso funciona? A gente quer descobrir a pressão de vapor da água. Tendo a pressão de vapor da água pura. Aliás, a gente quer a pressão de vapor dessa mistura aqui, de água com hidróxido de sódio. A gente tem aqui a pressão de vapor da água pura, que é 17,54 torr a 20 graus. E aí como é que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que descobrir o número de mols de água, né? Então a gente pegou a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. A gente vai fazer a regrinha de 3, tá? 18 gramas está para 1 mol, 180 gramas, que é a massa de água, tá para X. A gente tem 10 mols de água. Beleza. Agora que a gente tem 10 mols de água, a gente também tem que ver quantos mols que a gente vai ter do hidróxido de sódio. Peguei lá a massa do hidróxido de sódio na tabela periódica também. Então 40 gramas está para 1 mol, 4 gramas está para X. Então X é 1/10 de mol, né? 0,1 mol. Então a gente tem, na fração molar da água, vai ser o número de mols da água, que é 10, dividido pelo número de mols total, que é 10 mais 0,1. Então essa mistura, a fração molar da água é apenas 99%. É quase tudo água, né? Mas isso já faz com que a pressão de vapor seja 1% menor. Ok? Então, você vai ver que quanto menor for essa fração aqui, menor vai ser a pressão de vapor da mistura, ok? Então, beleza. Agora, essa propriedade que a gente acabou de ver, ela está muito relacionada também com a próxima, que é a ebullioscopia. A ebullioscopia está relacionada com a elevação do ponto de ebulição de uma mistura em relação ao líquido puro. E por que isso acontece? O que é ebulição? É o momento em que a pressão de vapor se torna igual à pressão externa. A gente acabou de ver lá que a pressão de vapor, quando você coloca mais soluto, ela vai ficando cada vez menor, certo?
Então você vai precisar com que a temperatura de ebulição aumente, certo? Para compensar aquela redução da pressão de vapor, ok? Então, a gente acabou de ver como é que isso funciona. E, bem, como é que a gente pode aplicar um pouquinho disso? Vamos ver? Imagina o seguinte, você agora está projetando carros. E eu espero que se você projeta carros, que você desenhe um pouquinho melhor que eu, porque olha que desastre. Mas está aí o nosso carro. Imagina que aqui é a parte frontal do carro, a gente tem aqui o motor. E o motor do carro é uma parte muito aquecida. Só que calor demais no motor do carro pode dar problema. E para isso existe o radiador. O radiador, ele vai ser digamos assim, uma facilidade que ele vai roubar o calor do motor, mantendo ele resfriado. Só que a gente coloca um líquido dentro do radiador e a gente tem que escolher esse líquido de forma que ele tenha a menor pressão de vapor possível para uma mesma temperatura. Então, por exemplo, se eu fosse escolher um líquido para o radiador do meu carro e tivesse a opção A e B, a gente iria escolher aqui, né, a opção B. Eu usaria ela no motor do meu carro para manter o meu carro mais bem refrigerado. Por quê? Porque, cara, esse líquido ele vai ser aquecido, então ele vai gerar uma pressão de vapor. Só que ele é aquecido num sistema fechado, então ele pode gerar uma pressão muito elevada se a pressão de vapor dele for alta, e isso pode causar um certo desgaste nas peças do seu radiador ou até mesmo estragar um componente do seu carro, beleza? Então, agora que a gente já viu uma parte bem legal, né, uma aplicação sobre essa propriedade, vamos ver a nossa última propriedade, a crioscopia, que é a redução do ponto de congelamento em função da concentração de soluto, ok? Bom, primeiro, a fórmula que dá a redução do ponto de congelamento tem que a variação é igual a 1i, que é o nosso fator de Van 't Hoff, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele, vezes uma constante do ponto de fusão ou de congelamento, que é específico de cada substância, vezes o B, que é a molalidade do nosso soluto, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff, ele é 1 para as espécies moleculares, ou ele vai ser igual ao somatório do número de íons para espécies iônicas, ok? Então, como assim? Espécies iônicas. Imagina que você está vendo o fator de Van 't Hoff para uma solução de HCl. O HCl, quando está em contato com a água, né, ele se ioniza, liberando íons H+, e íons Cl-. Então você tem aqui um íon H+, e um íon Cl-, de forma que o total aqui, o fator de Van 't Hoff para o HCl, em solução aquosa, é igual a 2. Ok? E o BaCl2, igualmente, quando a gente coloca ele em água, ele é solúvel e ele se dissocia, liberando um íon bário e 2 íons cloreto. E aí você vai ter que o fator de Van 't Hoff para esse sal é igual a 3. Ok? E bom, voltando para a nossa fórmula, né, voltando ao nosso slide anterior, a gente tem o seguinte, que quanto maior for esse nosso I, maior vai ser a nossa variação, maior vai ser a redução do ponto de congelamento, ok? E vamos pensar numa aplicação boa disso aí, vamos pensar num assunto bom. Imagina o seguinte, como que você vai fazer para você gelar maravilhosamente mais rápido a sua bebida para um churrasco, ok? Então, a nossa situação problema é essa. Imagina o seguinte, você tem lá a sua bebida dentro lá de um cooler, de um isoporzinho, cheio de gelo. E aí o que você vai fazer para você melhorar a temperatura com que a sua bebida vai gelar? Como você vai fazer ela gelar mais rápido? Você vai chegar aqui no seu churrasco, vai pegar um pouco do sal grosso lá do churrasqueiro, que provavelmente tem excesso, e vai jogar nessa mistura de água aqui. Você vai fazer uma salmoura nessa água com gelo. O que acontece? O gelo e a água puro tem um equilíbrio, né, a 0 graus Celsius, ok? Vamos escrever aqui fora, que aqui está muito pequeno. Então, aqui você vai ter um equilíbrio a 0 graus Celsius, certo? 0 graus Celsius. Não sei porque eu estava escrevendo grau antes. Agora, quando você colocar o sal, agora você vai ter uma mistura. Você não tem aqui só gelo e água, certo? Você não tem aqui o equilíbrio de fases. Agora você vai ter gelo mais uma mistura, mais uma solução.
E essa mistura, essa solução, ela vai ter um abaixamento do ponto de ebulição em relação a isso aqui. Talvez, dependendo da quantidade de sal que você coloque, você chegue a 5 graus Celsius negativos. Então você está chegando a uma temperatura menor, então sua bebida gela um pouco mais rápido. Beleza? Bom, para finalizar, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso macetinho. O macetinho, para você lembrar, é o seguinte. Pensa que você tem aqui uma concentração aumentando de um determinado soluto. O que vai acontecer? A pressão de vapor ela vai diminuir, a pressão osmótica ela vai aumentar, o ponto de congelamento ele vai diminuir e o ponto de ebulição ele vai aumentar. Cara, como é que eu lembro dessas setinhas? Pô, é só acompanhar as setinhas do V e o acento circunflexo do E. É só lembrar que propriedades coligativas é algo para você lembrar, beleza? É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.